a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo número 5, versículo número 25 a 28. Assim diz a palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestes, sararei. Oremos. Thank you, my Heavenly Father, in the name of Jesus Christ for the time. Thank you, Holy Spirit. Take over, take over, take over in the name of Jesus Christ. Senhor, guia-nos, ó Pai Santo, em nome do sangue de Jesus Cristo, para que possamos perceber, para que possamos ouvir a Sua palavra e que a Sua palavra tenha fruto dentro de nós, ó Pai, em nome e no sangue de Jesus Cristo, para a vida eterna, ó Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, te agradecemos em nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. A passagem que nós acabamos de ler, acredito eu que não é uma palavra nova. Muitos de nós já ouvimos falar desta palavra, mas eu tenho a certeza que sempre que nós ouvimos a falar dessa palavra, nos aparece em nossa mente: estamos a falar da fé, ou irá se falar da fé. Eu quero trazer numa outra vertente uma palavra de reflexão. Essa mesma palavra que nós acabamos de ler, quero trazer uma reflexão para nós. Quero falar acerca da expectativa que nós temos quando nós vamos diante de Deus, quando nós chegamos diante de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler, estamos a ouvir a história de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Ela sofria de hemorragia. Ela tentou de tudo, foi para muitos médicos, mas nada resolvia. Ela continuava a sofrer com aquela hemorragia. Ela ia para o pior, diz a palavra de Deus, que não melhorava, apenas piorava. Então, certo dia, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Então, quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela veio por detrás da multidão para conseguir tocar o vestido ou as vestes de Jesus Cristo, porque ela dizia consigo mesma, dizia dentro dela: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Então ela veio por detrás. Aí diz que porque ela estava a dizer, já estava a falar dentro dela, ela já trazia isso dentro dela, que quando eu somente tocar o vestido de Jesus Cristo, eu irei sarar essa minha dor ou esse meu problema, essa hemorragia irá ultrapassar. Então ela já tinha uma expectativa. Quando estamos a falar de expectativa, estamos a falar da probabilidade, ou estamos a falar de um estado de quem espera um bem que se deseja e cuja a realização se julga ser provável. Não é uma coisa fixa, não é uma coisa palpável, não é uma coisa com tanta certeza. É diferente da fé. Quando estamos a falar da fé, estamos a falar que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu tenho a certeza que aquilo irá acontecer. Então, uma expectativa, estou a falar de uma probabilidade. Então, aquela mulher teve uma expectativa antes de ela ter a fé. Ela tinha uma expectativa. Em outras palavras, podemos dizer que expectativa é uma esperança que a pessoa tem, mas não tem a certeza se realmente irá acontecer ou não. Então ela tinha uma expectativa de curar. Quando ouviu falar de Jesus Cristo, ela disse que eu vou ao encontro de Jesus Cristo. Ela tinha essa expectativa. A expectativa que ela tinha quando ia para os médicos era de que ela pudesse curar, mas não curou, não conseguiu-se. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela voltou de novo a ter a mesma expectativa. Disse que já que tentei para os médicos e não foi possível, vou então dar Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, ela já ouviu falar de Jesus Cristo. Então, quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, então com aquela expectativa dela curar, veio
veio com a fé, acabou tendo a fé. A expectativa era de ela curar. A fé era já a certeza que ela tinha com ela mesma. Disse: quando eu tão somente tocar nos vestidos, nas suas vestes, eu sararei. Essa que era a fé, porque ela determinou, disse: apenas se eu for a tocar, irei sarar, o meu problema estará resolvido. Então esta que é a fé. A expectativa era o que ela estava a esperar. Quando estamos a falar de expectativa, podemos dar um exemplo de uma criança que vai ao seu pai quando tem uma necessidade, vai ao seu pai, apresenta a questão ao seu pai. A expectativa da criança é que o pai possa lhe ouvir, possa resolver aquela situação, mas o pai pode não estar à altura de poder resolver aquela situação. Então a expectativa é sempre um bom resultado, mas pode vir um resultado não esperado. Quando não temos a certeza, temos duas possibilidades, então estamos a falar de expectativa. Então, a questão que me aparece agora para nós podermos refletir é: qual é a expectativa que tem quando você vai diante de Deus? Antes de você ter a fé, você tem que ter a expectativa. Você sabe, você crê que Deus existe. Qual é a expectativa quando você pega, lê a palavra de Deus? Antes de você abrir a palavra de Deus, qual é a sua expectativa? Antes de você orar, qual é a sua expectativa? Porque é difícil de você ter a fé se antes ter uma expectativa, se antes saber esperar alguma coisa. Você diz: ok, eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus. Enquanto eu estiver a ler a Bíblia, a palavra de Deus, qual é a minha expectativa? É de ouvir a voz de Deus, é de ser repreendido, é ser ensinado. Qual é a expectativa que você tem quando lê a palavra de Deus? Porque quando você não tem expectativa, então você não tem a fé. Ler e não ler é a mesma coisa. Porque quando você lê sem ter uma expectativa, sem esperar alguma coisa, você não consegue ver os resultados. Quando você ora sem ter nenhuma expectativa antes, porque a fé baseia-se na expectativa que você tem. Você diz: se eu não ser curado, então eu serei exortado. Vamos supor assim que você está doente, você quer ler a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus é viva. Então qual é a expectativa que você tem nesta palavra? Se você lê a palavra de Deus enquanto está doente, você diz: se eu não receber uma palavra de cura, então eu irei receber uma palavra de fortificação. Se não receber uma palavra de exortação, ou irei receber uma outra palavra diferente, ou pode ser de repreensão. Qual é a expectativa? Porque não basta apenas você chegar, pegar, abrir a Bíblia sem você esperar nada. Há de ler a Bíblia como se fosse um jornal. Você não vai prestar atenção. Para você prestar atenção na palavra de Deus, você tem que carregar consigo uma expectativa que eu agora vou ler a palavra de Deus. Então, a partir desta palavra que eu vou ler, Deus tem que me repreender, ou tem que me exortar, ou tem que me ensinar, ou tem que me aconselhar. Então, essas são as expectativas. Você tem que carregar isso dentro de ti quando você estiver a ler a palavra de Deus. Qual é a expectativa que você tem quando você vai diante de Deus? Quando você está a orar, o que você espera? Porque é normal você gastar 5, 10, 30 minutos em oração, você não sentir nada, porque simplesmente você está a cumprir com alguma coisa, porque a Bíblia diz que você tem que orar, ou porque o pastor disse você deve orar, ou porque você ouviu, ou você vê as pessoas a orar e você só vai aí só para poder cumprir com aquele horário, tipo uma rotina, uma coisa rotineira. Mas a oração, a leitura da palavra de Deus vai mais que isso. Não é simplesmente rotina, cumprimento de uma tarefa. Você não pode levar a palavra, a leitura da palavra de Deus, a oração, como se fosse uma atividade rotineira que você tem que cumprir, porque quando não cumprir vai ser marcado falta ou vai ser descontado, então não tem como, tem que cumprir. Não. Isso vai acontecer, isso acontece quando você não tem uma expectativa. E quando você não tem expectativa, facilmente você irá se cansar de orar, irá se cansar de ler a palavra de Deus, porque você não carrega expectativa, você não tem nada dentro de ti. Quando você vai fazer essa atividade, simplesmente dentro de ti é um vazio.
Então, nós precisamos ter uma expectativa, dizer que quando eu for a ler a palavra de Deus, no momento em que eu estiver a ler a palavra de Deus, então eu tenho que esperar, ou Deus vai me ensinar, ou Deus vai me repreender, ou Deus vai me revelar, ou Deus vai fazer qualquer coisa, ou Deus vai me dar uma palavra de cura, de fortificação, de exortação, vai me direcionar, vai abrir a minha visão. De uma forma resumida, você tem que ter uma expectativa, tem que esperar algo enquanto você estiver a ler a palavra de Deus. O mesmo tem que acontecer na oração. Durante a minha oração, eu tenho que esperar ouvir a voz de Deus, eu tenho que esperar a fortificação de Deus. Então, quando você tem uma expectativa, você já sabe que Deus existe e Ele responde. Aí você já vai estar firme naquilo que você está a fazer. Depois de você ter a expectativa, vem a fé, porque você já tem pelo menos a probabilidade de alguma coisa. Então você tem a fé que na probabilidade que você tem, alguma coisa irá acontecer. Essa é a fé, porque você já tem base, já está fundamentado que enquanto eu vou diante de Deus, eu preciso pelo menos de coisas X ou coisas X ou coisas X. São coisas que você está precisando naquele momento. As suas necessidades, quer dizer que as minhas necessidades nesse momento são X, Y e Z. Essas são as minhas necessidades. Então, quando eu for diante de Deus, a minha probabilidade, o que eu espero, a expectativa que eu tenho é que pelo menos essas coisas, nessas duas coisas, Deus me responda uma. Pode não ser essa, mas pelo menos essa, Deus tem que me responder. E você chega lá, vai ter a fé, vai se fundamentar, você já tem alguma coisa a carregar em suas mãos. Aleluia. É exatamente isso. Nós precisamos ter a expectativa. Qual é a expectativa que você tem quando vai diante de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus diz: aquele que se aproxima de Deus deve ter a fé que Deus existe. Então, quando nós falamos da expectativa, quando nós vamos na presença de Deus, quando nós vamos ler a palavra de Deus, a nossa expectativa deve ser maior. Dizer que a minha leitura de hoje, o meu entendimento da palavra de Deus hoje, enquanto eu estiver a ler, deve ser maior que ontem ou alguns minutos atrás ou algumas horas atrás. Essa é a minha expectativa. E depois tenho que ter a fé nisso que eu estou a falar. Quando eu ter uma expectativa, já tenho uma base, já tenho uma probabilidade. Então é a mesma coisa, quando estamos a falar de expectativa, dizer que hoje tenho uma expectativa maior, de entendimento profundo, mais profundo da palavra de Deus, um nível elevado de entendimento da palavra de Deus, diferente de algumas horas atrás. Essa é a minha expectativa. A minha expectativa, quando eu estiver em oração, quando eu dobrar os meus joelhos, a minha expectativa é a minha energia ou a forma de oração, a minha dimensão de oração, a minha dimensão de concentração deve ser maior que algumas horas atrás. Essa é a minha expectativa. Eu quero para você refletir comigo neste momento, refletir dentro de si. Então, qual é a sua expectativa enquanto você procura ler a palavra de Deus? Qual é a expectativa que você tem antes de você ler a palavra de Deus? Qual é a expectativa que você tem antes de orar? Qual é a expectativa que você tem antes de ouvir a voz de Deus, que é a palavra, a leitura da palavra? Qual é a expectativa que você tem antes de você se direcionar ao Pai, conversar, falar, expor aquilo que você tem ao Pai? Qual tem sido a sua expectativa em cada segundo ou em cada minuto que você decide fazer uma leitura seguido de uma oração? Que a graça de Deus seja contigo, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Leke prase te lemiando labakashike, tiki arabosa te lamando, delemenso que te labra labasara, zeke pra labashike lemonda, ki ato labrete lemenga atolamanza lebraza teleke araboko shika ekeri prasu teleke andulamando leke korabasa telemenda. In the name of Jesus Christ, rekete piato kolemiando lamanzo leke prase telemianzo leke ashike telaya kerazu te prolemonda leke rabasu telekaya nzekuta kapia telemenza leke azote kerabasota lebenza leke brazu telemendo leboko shike ki arabasa telemenda repenzo teleke arabasata ekedisi ki pralabasu kelamo leke bratulabashike leanzo leka kerepe atulamanda. Heavenly Father, thank you for the time in Jesus' mighty name. Father, I pray. Amen.